Vocês acharam que o bate-papo indie não iria voltar, mas voltamos porque semana de muita loucura, muita gameplay e jogamos o primeiro jogo brasileiro desenvolvido por brasileiros e postado por uma publisher brasileira que é a Nuntius. Olha aí, Mogigust. Arashi Gaiden. Esse é o jogo que, vou falar pra você, eu gostei demais. Joguei no Switch 2, você jogou no Steam Deck, falaremos dessa Isso. versão também. E agradecer já de primeira mão a galera da Nunts por ter enviado para nós a chave aqui do jogo para que a gente pudesse experimentar e trazer aqui para vocês mais sobre esse game aí, né, Mugi? Sim. Mugi, do que se trata o game? Cara, se trata ali, eu fiquei até um pouco perdido da história completa, né? Até para dar um contexto, eu não consegui terminar o jogo. Mas se trata de um dos personagens da Estateira, se eu não me engano, ele é do mesmo universo do Pocket Bravery. E ele é. Como que o jogo funciona, tá? Ele é tipo um jogo de puzzle, entre muitas aspas, onde quando você controla o seu personagem, ele vai até o final da direção que você anda, né? Se não me engano, o nome do personagem também é Arashi, né? O personagem, ele vai até a ponta de onde você anda, e cada Shinji fase... Arashi. Shinji Arashi é o nome do Isso, personagem. Shinji Arashi. E ele, quando você anda para uma direção, ele vai até o final dessa direção, e cada fasezinha tem vários níveis, né? Tem vários andares no mesmo nível, na mesma fase. E você meio que tem um conjunto de inimigos ali nessa fase que você, quando você se move até uma certa ponta, todos os outros inimigos eles vão fazer um movimento também. É como se fosse um jogo de turno, né? Você tem o seu turno que você anda direto até um certo ponto, os inimigos vão e andam no turno seguinte. E o seu intuito é matar todos os inimigos, né, sem morrer, porque você tem os 3 corações lá, os inimigos também podem te dar dano. E o jogo é meio que um puzzle, porque você tem que meio que descobrir como navegar o nível, enquanto você mata todos os oponentes, desvia de armadilhas e usa suas habilidades, que você meio que vai upando as suas habilidades ali durante a jogatina, até chegar no final onde tem um boss, você mata o boss e progride na história, né? Então, é um jogo ali com uma gameplay até bem diferente, né? São poucos os jogos assim que tem uma gameplay desse estilo. De cabeça, assim, eu só lembro um, Danilo. Eu não sei se você já viu outro jogo assim também. Não, achei a gameplay, inclusive, bastante diferente, cara. Eu imaginei que era um outro tipo de gameplay até eu jogar. Vendo as imagens do jogo, é difícil até a gente explicar, né, como que é o feeling da gameplay, porque é bem isso que você descreveu. Você escolhe um lado e aperta o direcional e ele vai andar até ele encontrar uma armadilha e tomar dano, ou até ele encontrar um inimigo e dar dano no inimigo atravessando ele, ou até ele bater numa parede, algum pilar, alguma coisa, né? Então, ele é tipo como se fosse um Wolverine com as garrinhas ali, né? Meio umas Sim. laminazinhas, e ele vai dilacerando tudo que ele encontra, né? Em linha reta. Então, é uma gameplay bem divertida, bem diferente. E o legal é que tem uma historinha legal. Tipo, você vê um pouco mais da história, que nem o ex-mentor dele, que é o O Lobo, Lobo, né? Uhum. contrata ele ali pra dar um trabalho pra ele, né? Pra ele voltar e tentar recuperar as relíquias roubadas por uma ficção maligna ali. Acho que é a matilha que eles chamam, né? E eu achei muito bem desenhado, assim, e bem pensado os vilões, assim. Eu não sei se os vilões ou os personagens da trama são também do universo do Pocket Bravery. Deve ser, porque o jogo se passa lá naquele mesmo universo. Mas eu não sei se eles são personagens do Pocket Bravery ali. Mas eu achei muito interessante, cara. Ele é muito bem. Os boss fights são bastante. Tem ideias boas, assim, sabe? Eles são bem únicos. Não é a mais do Sim. mesmo, assim, cara. Isso que eu achei muito da hora, assim, sabe? Até para dar uma complementada, né, para quem entende mais de gêneros diversos assim, ele lembra muito um jogo do estilo Sokoban, só que ao invés de ser um Sokoban onde você move cada casinha, né, geralmente os Sokoban são puzzles onde você vai movendo grid por casinha do grid, né? Ele move diretamente na direção até o final e você tem que meio que resolver um puzzle com essa pegada ali, né? Então, ele envolve um pouco mais de ação, porque apesar de ser um jogo ali de turno, né? Entre muitas aspas de turno. Tem alguns elementos do jogo que são em tempo real, né? Então, algumas batalhas de chefe, as coisas. Você não Ah, pode, por sim. exemplo, parar e pensar. Algumas coisas, por exemplo, alguns golpes de oponentes, eles marcam o local. Vamos supor, tá? Vou dar um exemplo muito chulo aqui. Ele joga uma bomba.
a bomba não funciona em turnos igual você, né? Se você ficar moscando ali, a bomba vai estourar e vai pegar fogo ali Isso te obriga a na você se região. movimentar rápido e cometer erros Sim, também ali, né? sim. É isso. E uma das coisas também que quebra um pouco a dinâmica de puzzle do jogo, que normalmente um puzzle ele tem uma resposta correta, né? Pode até ter múltiplas respostas para um mesmo puzzle, mas geralmente tem um caminho pré-feito para você fazer ali. Só que como o jogo tem um pouco de build do personagem, então o que eu quero dizer com isso? Você vai liberando habilidades, você pode melhorar essas habilidades. Por exemplo, tem uma Shuriken, né, que você pode usar para atingir alguns inimigos numa certa distância. Só que se você optar por melhorar a Shuriken ao invés de melhorar a sua vida, a Shuriken vai alcançar uma casa a mais, né? Então, como o alcance da Shuriken aumenta, as suas opções elas variam dependendo do que você builda. Então, por exemplo, se você builda mais a sua mana, você pode usar mais habilidades naquela fase. Se você builda mais a sua vida, você pode fazer mais erros, né? Tomar decisões erradas com mais frequência para você tancar esse dano e continuar o que você está fazendo. Ou se você usar as habilidades, você pode usar habilidades em locais que você não poderia antes, tá? Às vezes tem um inimigo que está um quadradinho a mais do que você alcança, e se você tivesse upado a Shuriken, você pode alcançar esse inimigo. Então ele não tem uma resposta certa exata, né? E você pode até brute forçar um pouco o jogo às vezes, porque se você morre, né? Eu tinha a impressão de que ele seria roguelike pelas imagens, mas quando você morre, você volta do início do nível que você tá, do puzzle que você tá, entre aspas, né? Então, não chegou um momento onde eu senti que não tinha como eu resolver. Praticamente todas as fases que eu passei ali, eu consegui resolver, mesmo com a build, às vezes não muito favorável, mas tem muito essa variação. Não tem uma resposta certa para você quebrar a cabeça pensando, tipo assim, eu tenho que fazer dessa forma para acertar. Às vezes você pode errar de propósito para conseguir passar, né? Tem bastante disso. Sim. Tem alguns chefes que eu demorei bastante pra conseguir vencer assim. A dificuldade do jogo ela é muito boa. Não são puzzles óbvios de passar assim, de você conseguir uma solução rápida assim. Os inimigos se movimentam muito bem, você vai tomar muito dano, tem armadilhas bastante difíceis de ultrapassar. Então as habilidades que você vai evoluindo e vai aprendendo, essa do Shuriken que o Mugi falou, você pode se teleportar para um ponto ali dentro de um raio. Você pode com a Shuriken você consegue também desativar armadilhas ou interagir com alguns itens com alguns objetos que você pode, às vezes tocando também ativaria, então você meio que antecipa isso, a teu favor ou não. O que mais que tem de habilidade ali? Tem Você o. consegue travar inimigos no local, você meio que trava os inimigos por Uma alguns correnta, né? turnos. Todos os inimigos, Isso, armadilhas, tudo fica armadilhas, paralisado em sim. volta daquele raio. E E. tem tipo um tilezinho que você muda a direção de onde você tá andando enquanto você se move. Então você Nossa, coloca isso é uma mais setinha para importante. cima, sim. Porque como o Ashin, ele vai, o Arashi, aliás, ele vai sempre para um lado até parar, você consegue colocar um tilezinho para mudar a direção. Então você pode colocar um para ele chegar no certo ponto e virar à direita, e depois outro para ele subir de novo, para ele voltar. Então fazer zigue-zague, bate ali e volta. Então tem inimigos Sim. que você precisa dar 2 golpes para matar, então você põe atrás do inimigo para ele bater e voltar, então ele dá 2 golpes e já mata o inimigo. Então isso é muito importante. É lógico que todas essas habilidades vai consumindo mana. E aí agora eu queria fazer uma crítica também nessa questão da escolha de você não. Porque assim, quem o Mugi falou, você tem, vamos por 10, 15 níveis lá num bioma, no primeiro bioma. São vários biomas, né? E aí você no final tem um chefão. O que acontece é que, se você começar com 4 corações e 4 pontos de mana na primeira fase, no primeiro puzzle, e você chegar no final dele com 2 pontos de coração e 2 pontos de mana, porque você gastou e tomou dano, no próximo, no segundo nível, você começa já com 2 pontos, com os mesmos 2 pontos de coração e com os mesmos 2 pontos de mana. Ou seja, o jogo ele não te bonifica no final para você passar sem morrer, te dando uma lambujinha de um ponto, te curando um pouquinho ali para o próximo puzzle, sabe? E aí o que acontece é que se no próximo puzzle você morre, porque agora às vezes você chega no puzzle com 1 de coração, sem mana, fica muito difícil, aí você vai morrer, e o que vai acontecer? Você vai voltar pro nível 2, pro começo daquele nível, com tudo carregado. Então, não adiantou nada você não bonificar o cara, porque se ele morrer, ele vai voltar com tudo cheio de novo, sem voltar para trás, ele tá naquele mesmo nível. A única coisa que vai acontecer é descontar ponto no final da run lá, você renasceu tantas vezes, e o jogo te incentiva a renascer tanto que tinha fases que eu chegava com uma vida, eu nem perdia tempo, Mugi. Eu só apertava o L,
uma única vez o L do controle ali, ele já renascia, Uhum. já resetava, então, tipo, e nem perguntava, você tem certeza? Porque, mano, e dane-se. Então eu achei isso ruim, tá ligado? Eles que eles deveriam ter explorado um pouco mais o fato de você não reiniciar e te bonificar por isso, sabe? Ou te deixar mais forte ali porque você passou do puzzle e fortalecendo você de alguma forma, eu não sei. Te dar um coração, alguma coisa que fizesse você realmente ter um preço ali, né? Um contragolpe ali, né? Uma Uhum. contrapartida. E uma coisa que eu pessoalmente senti, né, foi muito pela questão de ter builds no jogo. Eu vi que você tem uma pontuação no final de cada nível, né? Você pode fazer 3 estrelas em cada nível lá, que é Mestre Ninja, Ninja e mais um, que eu esqueci, não sei se é novato, alguma coisa assim, né? E o que eu senti foi o seguinte: eu senti que isso foi elaborado para você ter uma solução exata para você passar aquele puzzle, e não necessariamente você conseguia passar dependendo da sua build. Então, como você não consegue se programar para os níveis que vão vir ainda, porque você não sabe nem as mecânicas que vão vir ainda, eu acho que essa questão da build pegou um pouco, porque eu fui com a expectativa de ser um jogo de puzzles, onde eu poderia passar todas as fases sem tomar dano se eu fosse inteligente o suficiente. E muitas vezes eu senti que eu não conseguia, dependendo da build que eu tinha. Então, às vezes, tinha um Sim. mapa que eu senti que foi planejado para ter mais mana e eu não tinha. Eu imagino que isso seja uma questão de rejogabilidade, né? Eles fizeram isso dessa forma para você depois rejogar e buildar certo para você fazer uma missão com a pontuação, com os níveis certos. Mas eu não cheguei a rejogar para saber se você tem que jogar do começo para buildar os atributos de novo, ou se você pode buildar o seu personagem para uma fase específica. Eu não vi se tem essa edição lá. Eu não sei se você Também não chegou a sei. ver, Sabe uma coisa mas que eu não eu. entendi? Tipo, quando você passa de toda. No final de toda fase. Você só pode passar de fase se você matar todos os inimigos da tela. Essa é a condição pra todos. Não tem uma Sim. condição desativar armadilhas ou alguma coisa mais inteligente que te faria passar pelos Na inimigos ali. verdade, Como um ninja só faria, né? pontuar, existe algumas fases onde você tem que tocar em alguns botões em menos de X turnos para ele ativar a saída, não tem nem inimigos. Então, essas são realmente puzzles. Mas Você tem que, tipo assim, são muito são escassas. poucos. Tem uma ou duas ali. São muito poucos, Muito poucas. Então, tipo assim, eu achei que é muito mais brutal o jogo do que elementos de ninja, assim. Mas de toda forma, cara, toda vez que você zera um nível e vai pro próximo, aparece se você fez uma estrela, duas estrelas ou três estrelas, né? Que é o ninja, Sim. Master Ninja, novice, né? Ele mostra lá. Eu não entendi o que ele conta ali pra falar Eu também não se eu fui bem entendi. ou não. Né, porque ele Eu não fala sei assim, ó, se... duas estrelas, mas ele não te fala o que faltou pra três estrelas, tá ligado? Então, se eu É, tivesse. Se tinha que ser mais rápido, se eu tinha que usar menos mana, se eu tinha que matar mais inimigos, mais rápido. não ficou muito claro para mim também se eu tinha que fazer em menos turnos ou se eu É, tinha que fazer sem tomar dano, né? Porque teve fases que eu senti que eram sobre dano, teve fases que eu senti que não, que eram sobre turno. Aí eu é. fiquei na dúvida. Eu não sei se é um combo de tudo, né? Poderia Não ter sei, então, teve realmente fase que eu tomei tanto dano que eu saí com um coração, mas fui na trocação ali. Que eu falei, cara, vou na trocação e dane-se. E deu Master. Pô, não sei se foi Uhum. velocidade. Então, sei lá, cara. É meio esquisito, né, isso daí. Mas acho que eles são coisas que poderiam colocar. E pra fechar, Muguchi, você teve problemas com o seu. Eu zerei o jogo, me diverti bastante. Foram 4 horas e meia, ou 6 horas. 6 horas de gameplay pra zerar no Switch 2. Rodou super bem. Eu tive só um soft lock no último chefe, que ele tem uma condição em um determinado momento que eu ficava travado. E aí eu descobri que naquele momento, para eu não ficar travado, eu tinha que fazer uma outra coisa que, na verdade, eu tinha que ficar parado e aí eu conseguia continuar jogando. Então eu aprendi a não cair no soft lock, mas eu caí umas 7 vezes ali sem querer. E você não conseguiu zerar o jogo, né? Isso, no meu caso, eu não gosto de comentar sobre jogos sem ter zerado eles antes, né? Então, o caso do Arashi Gaiden aqui é um caso muito atípico, porque não foi porque eu não consegui terminar de jogar, né? Eu até cheguei a reportar no Discord da Nutius que eu tive um problema ali com o Steam Deck, que foi de ficar preso de fato numa parte do jogo que não tem a ver com gameplay, que é, acho que é no sexto nível, tá? Até para não dar muito spoiler pra galera, tem um boss lá que eu passei do boss, e logo depois do boss tem uma cutscene com texto, né? E no meio da cutscene, travava a cutscene e voltava para a arena do boss com o texto na tela e nada que eu apertava continuava. Aí eu falei assim: ah, pô, deve ter bugado uma vez.
Aí eu fui e tentei de novo. Fui, passei o boss de novo e travou de novo na mesma cutscene, no mesmo ponto. Tentei mais uma vez, travou de novo. Aí eu falei assim, não, 3 vezes já é o limite. Provavelmente tem alguma coisa realmente quebrada aqui. Aí eu reportei para eles lá. Não cheguei a ver ainda se teve um update, né, que corrigisse esse bug especificamente. Então, não consegui terminar por causa desse soft lock, mas eu tenho que ver se é uma questão minha, né, que foi do meu save ali, por alguma coisa que eu fiz na minha build, ou se é alguma coisa geral, porque o Danilo conseguiu zerar, então ele não teve problemas no Mas ele Switch, zerou né? no Steam Deck também ou no PC? Às Quem vezes é o Steam zerou? Deck. Hã? Quem zerou? Tô falando de você, pô. Você zerou no Switch. Ah, sim. Sim, mas então você não conhece. Eu sei que você tá falando de outra pessoa. Você não conhece ninguém que zerou no Steam Deck. Às vezes é um problema do Steam Deck ali, de alguma coisa Pode ser, porque tá em Linux, né? Então, quando roda no exato. Linux, pode ter algum problema de Emulando ali, compatibilidade, né? né? Tem a camada de emulação Sim. lá do SO, então pode ser. Aí pode ter rolado isso, né? Então, reportei lá, depois eu vou entrar em contato com eles de novo para ver se corrigiu. Mas do que eu joguei, eu gostei, cara. Eu gostei mesmo. Tem as críticas pontuais ali de melhorias, igual essas que a gente sugeriu, mas eu acho que o jogo é maneiro, tá com um preço bacana, né? Em todas as plataformas, então eu acho que é bem recomendado, assim. E é um jogo que. Eu sou um cara muito crítico, tá? Com jogos. Então, uma coisa que geralmente a galera peca em jogos indies, geralmente é o visual. O pessoal até investe bastante em gameplay e o visual às vezes fica a desejar. E nesse jogo eu achei muito massa. Foi uma coisa que o Danilo falou ali: os personagens são muito bem feitos, as cutscenes são muito bonitas, né? Sim, Obviamente, tá todo em português brasileiro, não seria estranho se não tivesse, né? O jogo sim. brazuca. Gostei de tudo, Mas cara. Da parte. Posso falar uma coisa que eu não gostei da parte visual? A Hum. fonte da escrita lá que aparece. Demorei um tempinho pra me Hum, acostumar ali no começo. Eu fechei. Sabe quando dá aquela estranheza? Você fala assim, pô, não tinha uma eu fonte mais concordo. legível e menos cansativa? Assim, a fonte Eu foi meio concordo. ruinzinha Uhum. ali. Eu acostumei com ela rápido, mas assim que eu vi ela a primeira vez também, agora que você falou, eu concordo, eu tive esse baque também, mas eu adaptei muito rápido com a fonte. Eu acho que poderia ter escolhido uma fonte melhor de fato. Melhor. Ela. Mugiguchi, você que é desenvolvedor então de jogos, sua nota para o indie brasileiro Arashi Gaiden. Danilo, essa é difícil porque eu não terminei o jogo, né? Então, cara, por causa disso, a gente tá dando nota em que escala, só pra eu ter uma noção 0 a aqui. 10, 0 a 10. De 0 a 10, cara, por eu ter gostado muito da estética e da gameplay que eu achei variada, eu vou dar um 7, só por questão de que eu acho que o fato de você não conseguir terminar um jogo que você pegou pra jogar é uma coisa que impacta muito, sabe? É um problema ali que pra mim foi crítico. Mas pra quem for jogar no geral, eu daria um 8, né? Eu tô tirando um ponto aqui Eu só ia por dar uma questão. nota 79, Mugiguchi, aqui, se fosse, né, um 7.9 aí, porque eu acho que é isso mesmo. É um jogo muito bem feito, muito legal, artisticamente bom. Peca em como deixar o jogador num replay ali, querer rejogar o jogo, por exemplo, eu não sinto vontade de Uhum. rejogar. E ao mesmo tempo ele não deixa claro qual seria a melhor solução para puzzle, assim, do puzzle ali. Eu queria ver uma run de um cara que construiu, como é que ele passaria as coisas assim. Acho que Uhum. eu gostaria, assim, mas muito bom, cara. O jogo eu recomendo, tá? E tá baratinho, 20 e poucos reais aí na eShop ou na Steam, tá? Comprem. Vamos apoiar a indústria brasileira. Valeu, meus Valeu! amigos. Valeu, Mugiguchi. Bate-papo Valeu, indie. É Danilão! livre. Valeu.